Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. E hoje estamos aqui mais uma vez com vocês. Queremos agradecer a todos que nos acompanham, todos que têm nos acompanhado nesse projeto. E quero já começar dando aqui um olá para o meu amigo, companheiro de podcast, Thiago Bentes. Tudo bem, Thiago? Fala, Luquinho, tudo bem, cara? Tudo bem. Prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez. E hoje o nosso convidado que atendeu gentilmente o nosso convite é o nosso querido José Carlos Piacente Júnior. Ele é professor da Andrew Jamp, filósofo e teólogo. Tudo bem com você, meu irmão? Seja bem-vindo. É um prazer muito grande ter você conosco. Olá, meus amigos. O prazer é meu. Que grande alegria estar com vocês e poder conversar com todos os nossos amigos também. A todos que estão conosco, obrigado pela presença, obrigado por ouvirem o nosso podcast. Espero que seja um momento edificante e de conhecimento da palavra de Deus. Amém. Amém. Professor, muito obrigado, viu? O senhor sabe que eu sou um admirador do senhor, fui seu aluno, me considero seu aluno ainda. Me sinto muito honrado, sabe? Mas hoje eu quero fazer perguntas difíceis para o senhor, como normalmente eu faço perguntas difíceis para o senhor. Vamos lá! E Vamos responder. um assunto que a gente já conversou no passado, né? E eu vou logo chegar chegando aqui, porque eu sei muito bem que tem muito assunto, mas eu vou lhe perguntar uma coisa que é do meu coração. E eu quero saber o seguinte: hoje a gente vive um momento de efervescência que já dura alguns anos. No mínimo de 2013 para cá, o Brasil está nessa efervescência política. E é o tempo todo acontecendo alguma coisa. E a gente está tomando lados. Não importa necessariamente qual lado a gente está tomando agora para essa questão, a gente tem tomado lados. E eu quero saber uma coisa. O que o senhor diria para alguém, para um cristão que quer tomar partido contra o seu governo? Sendo que eu pergunto isso porque eu sou um crítico do governo atual. Eu tenho vídeo na internet contra o governo atual. E eu quero saber como que o senhor aconselharia um aluno seu em relação a essa postura crítica que a gente deve ter. Como que ela deve ser? A sua pergunta é muito importante e interessante, e certamente os cristãos querem saber sobre isso. A igreja sempre teve um papel profético, então necessariamente a igreja sempre terá um papel de exortar e criticar. A crítica em si, ela não é equivocada e ela nem está fora do propósito de Deus para a igreja. Os profetas, eles tinham uma postura crítica acerca daquilo que os reis ou qualquer outro, ou quaisquer outros governantes faziam em sua época. E essa postura crítica cabe à igreja hoje. A igreja ela precisa ter esse papel exortativo, porque esse é um dever que cabe aos filhos de Deus, sempre indicar o caminho certo e mostrar o erro que está naquele caminho que se separa, se distancia de Deus. Agora, a questão, Tiago, é como nós fazemos isso. Esse é o ponto. É fato que eu tenho que criticar e eu preciso exortar e eu preciso verdadeiramente, né, usando a verdade da palavra de Deus, falar aquilo que é certo. Mas a questão é como? Como deve ser a minha atitude? Aí você tem várias linhas dentro da ética pública ou da ética política que propõem como é que você deve fazer essa crítica. De maneira alguma, a escritura permite que a gente faça algumas coisas que às vezes a gente vê por aí, né? Eu posso criticar alguém e devo fazer isso, mas eu preciso sempre ter valores essenciais como amor, compreensão, é, é, tentar de alguma maneira utilizar a minha fala para atrair a pessoa e não só para criticá-la. Então, uma das preocupações que nós temos que ter, Tiago, é a maneira como nós fazemos. A gente não pode se desfigurar. E a gente tem em Jesus Cristo uma atitude muito clara como modelo. Ele tinha palavras duras. Ele chegava para os religiosos da época ou para aqueles que estavam no poder com palavras duras, mas de maneira nenhuma eram palavras ofensivas. E está aí uma diferença importante. Então, é claro que eu devo criticar, é claro que eu devo exortar, mas que linguagem eu vou usar?
No final das contas, o que eu espero dessa minha linguagem? É ganhar essa pessoa ou simplesmente envergonhá-la ou ganhar o debate? Então, Tiago, acho que uma das coisas para a gente começar essa nossa conversa é pensar sobre, tudo bem, precisamos fazer isso, mas de que forma? Então, existem muitas teorias. Vamos fazer uma guerra, uma revolução, vamos tomar armas nas mãos. Como vamos fazer isso? Vamos fazer uma crítica e vamos usar as mesmas atitudes que nós condenamos daqueles que não conhecem a Deus, porque aqueles que não conhecem a Deus, muitas vezes eles vão usar palavras, vão usar ações que nós sabemos, elas não são agradáveis diante de Deus. Não podemos usar as mesmas armas, não podemos usar os mesmos valores. Precisamos sim de uma postura sempre coerente com a palavra de Deus, e essa postura vai ser crítica. Mas a pergunta é: como? Percebe, Tiago? O que você faria, então, já que eu tenho a oportunidade também de perguntar para você, o que você faria? Qual é a sua percepção acerca de como implementar uma crítica a um governo que você discorda das suas atitudes? Como fazer isso? Devolvo a palavra para você. Me ajuda aí. Lança mais alguma coisa para a gente continuar essa conversa. Então, eu tenho algumas dificuldades quando eu penso nessa questão, e eu e o Book a gente conversa muito sobre isso, né? Porque, assim, uma coisa um obstáculo com o qual eu me deparo bastante é o seguinte: quando eu me levanto, vamos dizer, como igreja, vamos dizer nesse sentido, eu como membro da Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, e seja o governo que for, seja fosse o governo passado ou esse governo atual, e eu me levanto e critico o governo, certo? A minha crítica não chega ao governo. Então, o máximo que ela faz é chegar a quem coloca esse governo, quem elege esse governo. E nessa batalha democrática essa batalha dita democrática aqui, nessa batalha de discursos, é uma batalha de convencimento onde eu estou tentando muitas vezes dissuadir as pessoas de não elegerem certos indivíduos ao poder. Entendi. E parece muito distante, nesse sentido, me parece distante da função profética, principalmente veterotestamentária, onde o profeta muitas vezes falava de uma forma que chegava ao rei. Hoje não vai chegar ao rei. Não, é perfeita a sua colocação. Você tem que lembrar que uma monarquia, ela é muito diferente de uma república. Uma república tem um preço muito alto, tudo que você escolhe como modelo, não só de administração política, como modelo de sociedade, como modelo de governo. Tudo tem um preço muito alto. Os próprios reformadores, eles tinham uma visão acerca de qual seria o melhor modelo para governar uma sociedade. Nós somos uma república. Numa monarquia, é claro que as coisas funcionam diferente. Os profetas viveram numa monarquia, mas nós vivemos num sistema político que exige que eu e você procuremos aqueles que são os nossos representantes legais. Porque uma das coisas que eu não posso fazer, e a reforma protestante zelou muito por isso, é quebrar o Estado de Direito. Se eu perder a visão do Estado de Direito, dessa estrutura organizada, onde eu consigo sim chegar até lá, mas numa república por meio de um representante, isso é muito perigoso. É muito perigoso você propor um modelo de governo, e aí agora eu estou me referindo a Abraham Kuyper, onde você atribui um poder para um grupo de pessoas ou para o povo que é um poder tão grande que acaba, de alguma maneira, quebrando os próprios princípios que aquela sociedade estabeleceu. Se nós vivemos uma república, ou seja, se nós estamos numa nação que é uma república, eu tenho que atribuir aos meus representantes o poder que lhes foi dado. Eu sei que é chato, é difícil, mas é o único jeito. É você mandar mensagens para os seus representantes. Você mora numa cidade
que tem uma prefeitura. Eles têm o plano diretor. Você tem que participar. Hoje, nós temos algumas participações que cabem à população, mas a população muitas vezes não participa. Então, eu preciso me envolver. Eu creio que quando a gente lê um pouco da história de Calvino, o envolvimento dele com Genebra, né, o envolvimento dele no consistório, que tinha um papel eclesiástico, mas era um outro tempo, né, a gente vê que ele está envolvido. Nós precisamos nos envolver. Eu preciso me envolver não só no momento da crítica, mas no momento da construção. Como é que eu posso servir a minha sociedade atual? E aí, a partir da minha sociedade, indo crescendo até chegar no governo federal. Mas é o preço de uma república, Tiago. Nós não temos como escapar disso. É o melhor sistema? É o melhor modelo? Eu não sei se é o melhor modelo, mas é o que nós temos hoje. Agora, há um perigo muito grande de você quebrar isso e, então, quebrar também o Estado de Direito. É lógico, seria o extremo. E lembra de uma coisa também, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Nós estamos falando de uma situação normal, tá? Hoje nós temos um governo, ele tem lá as suas questões, ele tem as suas dificuldades, nós não estamos nem defendendo e nem apresentando uma postura dizendo, por exemplo, que ele se assemelha ao que a gente já viu por aí em certos regimes totalitários. Não, também seria injusto se eu falasse isso. Então, nós estamos falando de um sistema normal. De um sistema normal, é isso que a gente tem que fazer. Agora, os reformadores, eles sempre consideraram que se você está numa tirania, que não é o nosso caso hoje, tá? Mas se você chegar numa tirania, não dá para fazer isso mais. Não tem mais essa estrutura de você procurar um representante legal. Mas nós ainda temos. Nós ainda temos. Entendi. Tá. Esse é o preço de uma república. Esse é o preço de uma democracia. E eu entendo que as nossas relações com as nossas autoridades, com os nossos governantes, elas mudam muito de acordo com o tamanho da população, de acordo com a forma de governo, as estruturas de poder e tudo mais. Mas eu me deparo com situações que às vezes eu entendo que há princípios bíblicos e eu tendo a me nortear por esses princípios bíblicos, o book da mesma forma, quando a gente trata em relação ao governo, mas a gente, por exemplo, na Bíblia a gente vê muitas situações de submissão ao rei, submissão a isso, submissão ao monarca, né? Sim. Mas, por exemplo, numa democracia, a gente vê que o povo é um poder. Só que eu me pergunto o seguinte, e eu pergunto para o senhor o seguinte, o fato de que a gente está numa república, e essa república é uma república democrática. Sim, uma república democrática. Os homens têm poder suficiente para dizer que o povo é um poder a ponto de confrontar seus governantes. Porque o povo hoje tem poder para fazer coisas com os governantes que não tinha antes. Não tinha antes em monarquias. E os homens, os seres humanos, eles têm autoridade para estruturar um Estado dessa forma, de tal maneira que a gente agora pode, de fato, bater de frente com o rei? Olha, é uma pergunta muito interessante, até porque quando nós pensamos em democracia, e o governo do povo, a gente tem que definir exatamente o que estamos falando. A democracia que nós conhecemos hoje, ela se baseia na democracia grega, mas ela não é igual. Houve uma transformação muito grande, a reforma protestante tem um papel muito importante nisso. Aquele autor, o André Bielê, especialmente no livro A Força Oculta dos Protestantes, ele trabalha esses elementos, mostrando como é que a democracia nasce, sua relação com a verdade, a palavra de Deus, e o que de fato significa o governo de um povo. É lógico, ele não entra em detalhes nisso, mas é claro que hoje no Brasil nós temos sim uma participação popular que é muito maior do que um dia já existiu. Nós temos a questão do voto, nós temos a participação diante dos governantes, no sentido que nós podemos cobrá-los, nós podemos falar com eles.
Agora, seria impossível, pelo menos até o presente momento, você pensar numa democracia e não incluir nessa democracia uma estrutura como a República oferece. E eu creio que é por isso que o Brasil é uma república democrática, porque o povo ele participa da escolha, da exortação, da reclamação diante dos seus líderes, mas não tem como você fazer uma convocação com o tamanho que o nosso país é, de todo o povo, para que todo o povo participasse das decisões. Então, você precisa dos representantes. Eu acho que a chave para nós hoje termos uma nação melhor é, sem dúvida nenhuma, a escolha dos representantes. A gente tem que, em nossas igrejas, ensinar o nosso povo a fazer as escolhas certas. A escolha de um líder é essencial. A escolha de um líder que vai pastorear a igreja, ela é essencial. A escolha de alguém que vai ocupar um lugar de destaque na sociedade, ela é essencial. Mas se você não fizer dessa forma, nós corremos o risco de transformar isso aqui numa bagunça, porque cada pessoa dentro de uma sociedade tem um interesse, cada minoria tem a sua proposta. Nós vivemos numa sociedade plural, e essa pluralidade tem aumentado cada vez mais com o incentivo do pós-modernismo. A fragmentação é um alvo da sociedade, é um alvo do ser humano. Ele gosta de viver de modo fragmentado. Ele tem uma vida no trabalho, depois ele tem uma outra vida na igreja, ele acha isso daí bastante normal, uma vida muito fragmentada. Essa fragmentação, ela também está na sociedade. Como é que você pode conciliar todos os interesses de uma sociedade? Nós precisamos de representantes que, de alguma maneira, tomem decisões, às vezes difíceis, mas em nome daquele povo. Então, não sei se eu respondi, mas é muito complicado você imaginar uma sociedade hoje onde o governo do povo vai ser semelhante à democracia grega, onde todos votam, onde todos participam. Tem que ser por representatividade. Eu não consigo imaginar um modelo político que escape disso. Por isso que as grandes nações reformadas, elas seguem esse modelo. Então, vamos pegar aqui os Estados Unidos. É dessa forma também. Eles têm os representantes eleitos pelo povo que vão tomar decisões. Algumas decisões que eles vão tomar, o povo nem gosta. A gente viu aí na eleição do Trump, né, que no final das contas, algumas decisões tomadas ali até contrariaram a vontade do povo, mas eu não consigo hoje imaginar um outro modelo que escape disso. Então, a igreja está inserida dentro desse modelo. E ela Ah, precisa respeitar esse modelo de alguma forma. Fala. professor, o senhor falou uma coisa interessante durante essa parte da sua fala em relação à necessidade que os líderes da igreja, né, os líderes eclesiásticos, eles têm de ensinar as pessoas a fazerem suas escolhas, dar as boas orientações para que as pessoas tenham bom discernimento em relação a todo esse processo que envolve essa dinâmica social que a gente vive. Agora, é uma pergunta assim, pode-se dizer que é uma pergunta simples, que ela parte de percepções diárias que a gente tem tido no meio dessa efervescência. Muito se discute em relação a essa guerra de dois lados muito bem estabelecidos, né? Que há muito tempo vem sendo construído. E quando, caso aconteça de você não encontrar alguém, pode ser acontecer isso? Eu acredito que pode. Quando você não vê uma opção viável, Entendi. como os líderes podem orientar em relação a isso, caso isso aconteça? Porque uma coisa que é uma das tônicas desse atual contexto, que os evangélicos, de forma geral, falam bastante, é essa questão de se temos que fazer tal coisa para evitar que tal coisa aconteça. Não, você não pode se abster, você não pode ficar em cima do muro. Sempre se tem uma guerra muito grande em relação a isso. Mas e quando a pessoa não vê uma opção realmente viável? Como lidar com isso?
Não, o sistema ele tem. Você pode fazer ter o seu voto nulo, você pode deixar o seu voto em branco. Agora, a democracia, ou essa república democrática que nós vivemos, ela tem um elemento que é muito importante. Ela é, ela tem uma proposta, ela é essencialmente de rotatividade. Às vezes a gente tem que ser honesto. Olha, os dois que ficaram lá para a decisão final, nenhum deles se adequa ao meu modelo, à maneira como eu entendo que um governante deveria ser. Então, eu vou votar nulo, eu vou votar branco. Isso não é ficar em cima do muro. Eu vou Uhum. tomar uma decisão agora, esperando que daqui a alguns anos, e infelizmente isso tem que acontecer, na rotatividade do poder eu tenho uma nova oportunidade. O poder dentro da democracia, isso de fato é eu vou chamar isso de bênção, porque eu acredito que é uma ação divina. Essa rotatividade que acontece de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos, ela é muito importante para nós. Porque se eu não tenho hoje uma opção, eu sim adoto uma postura de vou esperar para a próxima, mesmo que a próxima demore um tempo, mas é o que eu posso fazer. Então, eu sei que hoje as coisas não estão da melhor forma possível. Eu tenho essa compreensão, né? Olha, hoje eu não tenho um candidato, eu não tenho. O meu voto não é para nenhum dos dois que ficaram lá na final, porque é como o modelo brasileiro hoje faz, né? Ficam duas Uhum. pessoas para o segundo turno. Então, eu vou votar em branco, eu vou anular o meu voto até que apareça uma nova oportunidade. Eu não vejo isso como ficar em cima do muro. Eu vejo isso como uma opção. Agora, você tem razão, o brasileiro ele pensa assim: vou votar naquele que é menos ruim, né? Uhum. Essa expressão é horrível, tá? É algo Acho que ela cultural, né? caixa dentro do português, quanto mais na cultura. É o cultural. Mas eu vou tentar, eu vou eleger aquele que não é o pior de todos. Então, repare, isso faz parte da questão brasileira. Agora, vamos ser sinceros com o que acontece no Brasil. Vamos ser muito sinceros. As pessoas, elas não votam pensando na maioria. Elas votam pensando em como aquele político, aquela pessoa pode favorecê-la pessoalmente. Tá? Recentemente, nós temos um livro que vai ser lançado pelo Mackenzie que diz respeito a pesquisas que são bem recentes sobre sistema eleitoral, corrupção e alguns outros elementos importantes da política brasileira. Nós sabemos que ainda existe venda de voto. Ah, com certeza. Entendeu? Isso existe. E as pessoas fazem isso. Então, a gente não pode tratar da ponta do iceberg. A gente precisa tratar do elemento mais importante para nós, que é a formação do povo brasileiro. A Uhum. república pode funcionar? Pode. A democracia pode funcionar? Pode. É possível fazer críticas? Claro que é, não há nenhum problema você fazer críticas. Você não concordar, você discordar. Você só não pode passar dos limites, né? Uhum. De ser uma crítica de caráter semelhante ao que os ímpios fazem. Mas sem dúvida nenhuma. Você tem que criticar e se posicionar, e eu não vejo nenhum problema de você se posicionar com um voto nulo. Uhum. Ou com um voto Interessante. Interessante. É, Obrigado. Isso são, né? traz paz ao meu coração. uhum. Isso é algo que. Pode falar, pode falar. Sabe por que eu não vejo problema, meus amigos? Porque é uma opção. Está lá, nós podemos fazer isso. É uma opção oficial, né? Exato, está lá. Você pode fazer. O nosso sistema eleitoral, ele propõe isso, que pode ser que você não esteja satisfeito. Uhum. Você pode votar em alguém e se arrepender, você pode votar em alguém e se desiludir. Todas essas coisas são possíveis, até porque o poder, ele tem algo que acontece aqui e em outros lugares do mundo. Ele tem um alto potencial de corromper quem está ao lado dele.
Ele sempre é ruim? Não. Ele não é sempre ruim, mas ele tem esse alto poder de corromper. E Uhum. às vezes você vota em alguém na expectativa de que essa pessoa cumpra um propósito, mas por causa desse alto poder, essa alta potencialidade que o poder tem de corromper, a pessoa se corrompa, tá? Uhum. Infelizmente isso pode acontecer, não há garantia nenhuma. Sim, É, é interessante, é a primeira pessoa com a qual a gente conversa ao longo desse tempo que fala isso assim de forma clara e direta em relação a essa questão, porque volto a repetir, né? Em meio a esse contexto que cada vez ferve mais, a gente até brinca às vezes entre os jovens da nossa igreja, com o Thiago, a gente diz assim: o brasileiro não tem um dia de paz, que todo dia é, é uma bagunça acontecendo. E quando se fala isso, hoje em dia, os ânimos estão tão acirrados que, que não se aceita isso. E às vezes me causa uma certa preocupação que eu vejo que parece que o povo evangélico, de forma geral, nesse atual momento, parece que, sei lá, padeceram de alguma falta de entendimento sobre algumas questões que acaba sempre gerando aquele efeito que vem de campanha em campanha, aquele sentimento de time, né? Parece que é um time de futebol. Você fica naquela briga, você, de repente, você começa a perder aquela sabedoria que a gente tanto tenta conversar sobre ela e buscar, e quando você vê, você está nas redes sociais, por exemplo, tendo uma postura bem questionável em relação a isso. Hum, E aí os púlpitos vão sendo usados cada vez mais, como a gente tem visto, e é algo preocupante. É uma percepção que a gente tem tido, e o senhor tem tido essa percepção também em relação a não, é isso? muito preocupante. Eu leio o jornal diariamente. Eu não fico feliz em ler que uma das principais vertentes da Assembleia de Deus assumiu uma postura. Ela assumiu uma postura política e fechou com um determinado candidato. Tá? Eu não Uhum. quero aqui entrar no nome da pessoa, porque, sabe, parece que a gente está dando tiro no próprio pé. Que a Assembleia de Deus também faz parte do povo de Deus. Mas eles fizeram isso. Isso tem sido feito já há muitos anos por outras denominações. Igrejas que têm assumido posições claramente em favor desse ou daquele. E a resposta, o porquê, né, isso foi feito, é porque essa pessoa defende certos valores e princípios do cristianismo. Bom, será que é isso que o Estado deve fazer? É uma pergunta muito interessante. O Estado ele tem que fazer o quê em favor da igreja? O Uhum. Estado ele precisava legislar sobre algumas coisas que são do interesse da igreja? Eu acho que ele precisa, na verdade, garantir certos direitos. Então, ele precisa garantir os direitos que as igrejas valorizam também. Ele precisa garantir as coisas que a igreja pensa sobre família, sobre sexualidade. Ele precisa garantir essas coisas. Agora, meus amigos, nós bem sabemos que o que acontece quando o Estado ele se torna um Estado cristão, ou um Estado islâmico, ou coisa semelhante. O cristianismo já teve a sua oportunidade de governar o mundo e fez isso por 1000 anos. E nós sabemos que o resultado nem sempre foi muito bom, porque talvez não seja isso que Deus queira. sim. Vamos pensar que o Estado foi dado por Deus e que a política foi criada, né? E aqui eu tenho uma posição semelhante à de Kuyper, de que o Estado ele vem justamente porque nós vivemos num ambiente de pecado e nós precisamos corrigir algumas coisas, né? Também por causa do Estado. Eu não vou idolatrar o Estado, eu não sou hegeliano, nunca imaginaria que o Estado é o cumprimento perfeito do Espírito de forma nenhuma, mas ele precisa garantir direitos. Só que nós vivemos numa sociedade plural. Há uma série de questões que são extremamente problemáticas para nós hoje, quando um prevalece sobre o outro no âmbito do Estado.
Então, veja, o cristianismo, o que o Estado tem que garantir? Que o cristianismo continue mantendo os seus valores, os seus princípios, a sua verdade. Agora, vão existir coisas que nós não concordamos que o Estado faz. Mas parece, às vezes, entre o povo de Deus, que se algumas coisas o Estado não permitir, isso vai fazer com que o cristianismo cresça mais, o nosso povo fique mais saudável. Meus amigos, o pecado sempre vai encontrar um espaço na legalidade e na clandestinidade. Né? Nem sei se eu falei a palavra certa, mas acredito sim. No clandestino, tá? Sim. Clandestinidade, ele vai encontrar. Ele vai encontrar. Então, se o Estado não aprovar isso, não aprovar aquilo outro, a igreja vai ser melhor. Eu acho que é uma coisa que nós temos que tomar bastante cuidado. Agora, é claro, nós como cristãos, nós queremos estabelecer uma cultura de justiça, de verdade, de valores. E por isso nós temos o papel de exortação. Mas não dá para você esperar que o Estado, de alguma forma, vá fazer em favor do cristianismo certas coisas, porque não me parece ser o propósito dele. O propósito dele é garantir que nós tenhamos direitos, liberdades, que façamos as coisas que nos são permitidas fazer, que ele nos proteja de certas situações, tá? Que ele seja de alguma neutro é impossível, mas que ele seja de alguma forma capaz de nos dar segurança para aquilo que nós fazemos. Agora, não dá para você imaginar que o nosso mundo de alguma forma vai ser cristianizado. Isso daí é uma percepção equivocada sobre o que está reservado para nós no final dos tempos, né? Tem muito milenismo, amilenismo, pós-milenismo, mas isso é uma outra história. Fala aí, meu amigo. Tá, eu vou lhe fazer algumas perguntas, mas já entendi que de maneira nenhuma o senhor é pós-milenista. O senhor não é pós-milenista de maneira nenhuma. Não tem como. Não, já Não entendi. tem a menor possibilidade. Não dá, não entendi. Não dá para ir monetizar o escatom, então. Cara, vai melhorar as coisas por aqui, tá? Entendi. Professor, mas eu tenho que fazer uma pergunta agora sim para o senhor. Porque o senhor falou uma coisa, o senhor falou assim. Eu tava preparando para fazer essa pergunta e o senhor já tocou no assunto. O senhor falou que eu acho que uma ala da Assembleia de Deus, que acontece dentro da Assembleia de Deus, uma ala da Assembleia de Deus acaba tomando partido oficial de um candidato. Falar, né? Acontece que... Não, pode falar. Assim, o senhor pode falar o que o senhor quiser, né? Já falou, continua. E também, tipo, eu também não tenho muitas censuras em relação ao que eu falo normalmente, exceto, tipo, claro, né? A gente tem o limite da ética cristã. Lógico. Mas o que acontece é muito conhecido isso que acontece na Assembleia de Deus e é muito conhecido o que acontece no meio pentecostal, obviamente. Algumas igrejas históricas também têm um forte histórico disso. No entanto, o que me preocupa muito, e isso eu falo com dor no coração, porque nós, ditos reformados, a gente sempre foi a suposta voz de resistência a essas coisas. Mas a gente tem visto, desde as últimas eleições, os púlpitos reformados tendo sido tomados, e não é nem tomado de assalto, tem sido entregue aos políticos. Nós reformados, abrimos as portas para que políticos fossem aos nossos púlpitos fazer campanha dentro das igrejas. E me dói muito porque eu fui um presbiteriano, né? Eu fui presbiteriano no Pará, e vim para cá e me tornei... Eu já era um batista reformado da presbiteriana, mas eu era membro da presbiteriana, o meu pastor era presbiteriano, eu era um presbiteriano. Entendi. E eu vejo a presbiteriana fez isso hoje também. E o que a gente tanto condenava na Assembleia de Deus, a gente vê acontecendo dentro da presbiteriana. Como é que isso encara isso? Porque isso me dói, mas eu vejo, e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu cresci vendo esse tipo de coisa acontecer na Assembleia de Deus, mas quando eu vi acontecer dentro da presbiteriana, isso me revolta. Olha, eu entendo perfeitamente você, tá? Eu não sou de fazer dicotomias entre sagrado e profano,
Mas eu gosto de uma ideia que Lutero lançou dos dois reinos. Uhum. Eu não sou também um seguidor de Tertuliano, né? O que Atenas tem a ver com Jerusalém, ou Jerusalém tem a ver com Atenas, né? Mas eu não sou nenhum partidário de nenhum dos dois, mas é fato que a igreja é uma esfera de soberania e o Estado é outra. A igreja, ela trabalha com elementos que estão relacionados à salvação, à vida eterna, ao estado eterno. Quando ela abre mão dessas coisas e ela permite se envolver, ela perde a chance de ter o papel crítico. É isso que está acontecendo na igreja. Se você adota uma postura, se você fica ao lado de alguém, quando essa pessoa comete um erro, você perde o seu papel de igreja que deve criticar, porque você está comprometido com ela. Você está comprometido, você levou um determinado político a uma condição de ser o representante da sua comunidade. Você trouxe esse político para o seu púlpito, ou coisa do tipo. Como agora você vai criticá-lo? É o famoso e popularmente conhecido rabo preso. Por que, que a igreja não pode fazer isso? A igreja não pode fazer isso porque ela perde o seu direito de crítica. Ela perde o seu direito de ser um instrumento de exortação. Então, o que, que ela deve fazer? Ela precisa ensinar o que é certo ser feito na hora de uma eleição, como se envolver com essa eleição. Ela deve estimular os membros da sua igreja se envolverem com a vida política da sua sociedade, com a vida econômica. Ela deve estimular os cristãos a não fazer a separação sagrado e profano de tal maneira que esses cristãos sejam envolvidos. Então, eles podem ser políticos, eles devem ser representantes do povo nessa república, mas a igreja em si, ela não assume nenhum partido. Ela não pode assumir partido, porque não lhe cabe esse dever. Nós vemos Paulo falando, nós encontramos Paulo falando do problema de uma igreja lá em Corinto partidária. Não dá certo. Que nós não fomos chamados para isso. Nós temos um único Senhor e um único Deus. E a nossa mensagem é: arrependei-vos. A Uhum. mensagem do Estado é outra. Uhum. A mensagem do Estado tem que ser de conciliação. A mensagem do Estado tem que ser como nós podemos aqui praticar a boa política, né? Que é justamente a capacidade de conciliar diferenças. A mensagem dele é outra. A nossa mensagem, muitas vezes, ela é uma mensagem de: olha, isso daqui eu não concordo e não aceito. Já o Estado em si, ele nunca vai poder falar isso. Uhum. Sim, Certos extremos, né? Mas, de maneira geral, não cabe a ele atribuir juízo de valor para determinadas coisas. sim. Porque também ele extrapola a sua função. Uhum. Então, meu querido irmão Tiago, não deveria acontecer isso na igreja. Porque nós trabalhamos com outro material, nós pertencemos, né, pelo menos nessa visão de Lutero, e me parece que ele estava correto, a um reino que tem uma mensagem diferente. Mesmo que não seja uma dicotomia, entende? Nós vivemos nos pequenos guetinhos, nada disso. Nós somos parte de uma sociedade, mas a nossa mensagem é outra. Como Uhum. a mensagem do Estado é uma, como a mensagem da educação também tem a sua própria peculiaridade, a mensagem de cada setor da sociedade é peculiar a esse setor, e a igreja não pode escapar disso. Então, é, Não, é concordo. uma concepção equivocada da liderança. Existe uma diferença entre você ensinar as pessoas a como agir de maneira cidadã, tá? Que é muito interessante que quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, é o verso 16 e 17, quando ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção. E aí ele usa um termo muito interessante, que ele é a educação na justiça. E o termo educação ali, Paulo escolheu muito bem o termo, é paideia.
E a ideia, né, para fazer aqui um trocadilho, de paideia no pensamento grego, o qual Paulo conhecia muito bem, porque Tarso era uma cidade muito filosófica, e a ideia que está ligada, né, o princípio ligado à paideia é formar o cidadão para o pleno exercício de uma liderança que seja modelar, seja padrão para os demais. Então, a palavra de Deus, ela nos prepara, né, para a ideia, para uma vida de justiça, que é tudo que se clama hoje na sociedade. O que nós queremos? Justiça. Então, o cristianismo, ele fornece todos os elementos para você ter um cidadão que é modelo, padrão, que é líder de uma sociedade, tá? Então, é isso que nós temos que ensinar nos nossos púlpitos. Entendi, A entendi. impressão que nós temos hoje é que se a gente ficar do lado. Se eu estiver falando demais, você me avisa, tá? Você Não, pode me interromper. você pode falar à vontade aqui. É o seguinte, a impressão que nós temos é que se a gente ficar do lado desse ou daquele outro, nós vamos alcançar uma espécie de favorecimento. Que favorecimento é esse? Que aquelas coisas ruins que nós não queremos que os nossos filhos sejam expostos, isso vai ser de alguma maneira retirado, né? Vai ser impedido que floresça, e aí os nossos filhos, os nossos netos, os jovens da igreja, não tendo contato com essas coisas, né, eles vão ter mais condições de seguir o evangelho. Infelizmente, a gente sabe que isso não acontece, porque é como eu disse para você, o diabo ele sempre vai encontrar um caminho, uma direção, ele sempre vai encontrar uma maneira de seduzir. É interessante estudar o que aconteceu nos Estados Unidos com a lei seca. É muito interessante. O povo parou de beber? Não, bebe ainda mais. Agora, nem por isso também vamos abrir de tal maneira que pronto, vamos deixar tudo liberado. Não, a igreja está nesse mundo para ser freio, para falar, não, olha, não é assim. Por que vai liberar dessa maneira? Isso está errado. Mas é esse o papel dela. Ela tem que continuar dizendo, não, isso está errado, isso não se faz, isso não é dessa forma. Mas quando ela extrapola suas funções, indo numa direção que não lhe pertence, ela acaba se perdendo, porque não é a área dela. Não é a área dela. Então, deixa a política, dentro da sua esfera de soberania, realizar as suas tarefas, tendo a igreja sempre como aquele que fica alertando, ou aquela que fica alertando, instruindo, exortando, tá? Mas é nesse sentido. Não, entendi. Eu acho que você fez claro e não deu para entender perfeitamente. Muito obrigado, inclusive, pela resposta. Uhum. Muito obrigado. É um prazer, meu irmão. Não, o Book, tu queria perguntar alguma coisa, Sim, certo? Eu vi que tu estava sim. te remexendo aí. Eu não entendo não, mas manda ver, Book. Não, então, o Thiago, ele fez um questionamento em relação a essa questão de levar a política desta forma para dentro da igreja, para o púlpito, questão do envolvimento do líder, a exposição do líder, né? E o senhor respondeu dentro desse questionamento. Agora, eu coloco mais um desdobramento. Essa questão do púlpito. Eu penso que o púlpito ele não se resume só ali aquele local, aquele ambiente, o prédio ali onde a igreja se reúne, aquele ambiente que é separado. Por que que eu falo isso? Porque devido à caminhada que nós estamos tendo aí, o que acontece? Alguns líderes, eles têm demonstrado, isso no meu entendimento, se eu não concordar, por favor, me fale é, um certo dualismo, sabe? Uma dicotomia em relação a esse entendimento. E aí é como se, eu entendo assim, o púlpito não se resume só ali. Eu acho que o púlpito ele vai até as redes sociais. Então, alguns se defendem, alguns líderes se defendem, isso aqui não é indireta para nenhum líder, pelo contrário, mas eu estou pegando exemplos nos quais a gente vai vendo no nosso cotidiano. Eles se defendem da seguinte forma: eu não estou fazendo política dentro da igreja.
eu estou falando como indivíduo, como fulano de tal, através da minha rede social. Mas eu penso que o fato de você ser o representante de algo, de um grupo, de uma igreja, o fato de você não estar ali naquele ambiente que é tido como o ambiente físico do púlpito, o fato de você não estar ali não significa que você não deixou de estar levando o seu púlpito ali para a rede social. Não sei se estou me fazendo entendido. Então, eu acho que, ao meu ver, essa questão de levar ao púlpito não se resume só ali, aquele ambiente físico onde a gente propriamente trata, mas isso vai à rede social. E por mais que a pessoa diga que ela fala como indivíduo, não como igreja, eu acho que não tem como desassociar isso colocando dessa forma que foi colocado, né? A forma equivocada que foi levada ao público. Eu acho que não tem como desassociar isso pelo fato de você estar falando ali na sua rede social, porque você, mesmo estando ali, você vai continuar sendo o representante daquele local, você vai continuar sendo o líder daquele local. Então, a rede social, no meu entendimento, acaba sendo uma extensão desse púlpito. Você entende dessa forma também? Só uma coisa, eu quero adicionar uma coisa a isso que o Book falou, que Adiciona. é um professor, um professor de filosofia do ensino médio, ele era militar, e ele disse certa vez que ele era militar e um superior dele disse assim para ele, falou que logo no início da carreira militar dele, o superior disse: você não é militar durante o seu turno, você é militar 24 horas por dia. Você é militar, você não está militar aqui. E aí é isso que com o que o Book falou, eu acho que eu resumiria. O pastor, ele é pastor em todo lugar? Em todo lugar ele fala como o pastor da igreja? Ou ele é pastor somente no cumprimento das suas funções? Ele é Porque pastor, é isso, né? ele é pastor em todo lugar. Uhum. Algumas coisas, elas entram de maneira muito sutil dentro do nosso ambiente intelectual e acadêmico, e elas criam visões de mundo. Por que elas rapidamente se tornam visões de mundo? Porque elas se adequam muito a esse mundo de pecado. E nesse mundo de pecado que nós conhecemos, aquela fragmentação que eu falei para vocês, ela se encaixa perfeitamente nisso. Ela diz assim: não, eu sou pessoa diferente dependendo do ambiente que eu estou. E aí aparece um cara chamado Jung que cria toda uma teoria psicológica das personas, onde ele vai dizer o seguinte: não, olha, é assim mesmo. Você dependendo de onde você está, você é a persona que você representa. Então você é um médico e quando você fala como médico, você está sendo a persona médico, mas isso independe de como você vive fora do ambiente médico. Bom, isso daí, você não precisa estudar Jung para esse negócio pegar fogo no palheiro. Essas ideias que ele lançou, ele apenas sistematizou outras ideias que já estavam presentes. Então, eu citei o nome dele porque você tem isso sistematizado, você pode ler na psicologia dele, na proposta das personas. Mas ele não é o único a tratar esse assunto, isso se encaixa perfeitamente nesse nosso mundo. A Bíblia chama isso de hipocrisia, de máscara. Você é quem você é, não importa onde você esteja. Agora, existe um momento em que o pastor, ele ocupa, claro, uma função profética no púlpito, que ele é a voz de Deus ali, né? Mas ele deixa de ser completamente o pastor quando ele sai da igreja? A resposta é, obviamente, não. Não é porque essa nossa sociedade fragmentada, dicotômica, né? E isso nós devemos muito ao catolicismo, porque eles fazem isso com muita maestria, e a psicologia agora também, nesse caldeirão de informações, que não é porque essas teorias psicológicas, sociais ou coisas do tipo, até teológicas, né, propõem dicotomia, que nós vamos ser. Nós não podemos. Quando eu estou no púlpito, é claro que eu estou lá sendo a voz de Deus, uma vez que eu leio a palavra de Deus e explico essa palavra. Quando eu saio de lá, lógico que eu tenho a minha individualidade, mas eu me torno uma pessoa que não represento mais a minha função de forma nenhuma. O Tiago deu a resposta antes de mim.
Um militar é militar em qualquer lugar. É um equívoco isso, mas é uma tentativa muito clara desse mundo pecaminoso de justificar certas atitudes. Olha, seria maravilhoso para esse mundo de pecado que isso fosse verdade, que você pudesse ser uma persona em cada lugar que você está. Isso faria com que a consciência de muitas pessoas ficasse tranquila, porque elas não estão sendo falsas, elas são apenas muitas personas diferentes. Mas não é assim, meus irmãos. Então, sem dúvida nenhuma, quando um pastor ele se posiciona, mesmo que ele não esteja fazendo uso da sua voz profética no púlpito, ele continua sendo pastor. Uhum. Então, se ele faz uma coisa equivocada na sociedade, ele também leva isso daí para dentro daquilo que ele foi chamado por Deus para ser. Pastor, ele traz isso para dentro dele, ou seja, isso passa a incorporá-lo. Não Uhum. há como você desligar certas chaves, mas como eu disse, isso se encaixa muito bem nos modelos que nós temos hoje, tanto Uhum. filosóficos como psicológicos. Ou Nós seja, cristãos, falem. ou seja, é, então isso acontecendo, como você falou lá atrás, quando você falou dessa questão de que a igreja, quando se posiciona dessa forma equivocada, ela perde aquele seu papel, aquele seu espaço, de crítica, porque você se compromete de forma equivocada, se compromete de forma errônea no processo, né? Então, isso trazendo para essa questão do líder como representante da igreja, acaba acontecendo isso, certo? Sim, eu acho, Book, né, que hoje nós nos equivocamos acerca da diferença entre foro íntimo e manifestação pública. Uhum. Eu tenho o meu direito a foro íntimo. Se você perguntar para mim o que eu acho de tal político, o que eu penso sobre tal pessoa, eu tenho todo o direito. Que é essa grande discussão hoje também sobre liberdade de expressão. Tá? É claro que eu tenho liberdade de expressão, mas Uhum. calma lá, porque você precisa definir do que você está falando ao usar essa expressão, né? A liberdade de expressão. Então, vamos voltar para a questão do foro íntimo. É claro que eu tenho toda e plena liberdade de pensar de forma particular. O próprio Paulo disse algumas vezes: ó, esse não é o senhor que está falando, não, sou eu. Não é? Ele Uhum. diz: eu que estou falando. Era um foro íntimo. Nós temos esse foro íntimo. O meu foro íntimo me diz o seguinte: olha, eu vou votar nesse candidato, eu vejo que esse candidato é uma pessoa que eu admiro, é meu direito. Agora, qual que é o momento em que eu preciso repensar? É o momento em que eu vou para o discurso público. O discurso público, ele não pode ser um lugar onde eu despejo o meu foro íntimo, achando que as pessoas do outro lado, elas simplesmente têm que me aceitar como eu sou. Uhum. Não, porque é um ambiente público. O ambiente público, ele exige de nós não a utilização de uma máscara, mas ele exige de nós o que o próprio ambiente público pede, que são atitudes de respeito, de compreensão com relação ao próximo. Eu estou no ambiente público. Redes sociais são ambientes públicos. Eles não são ambientes privados. Então, se eu estou tendo uma conversa com vocês dois aqui, e a gente está conversando sobre assuntos particulares, é claro que eu tenho toda a liberdade de colocar minha opinião, mas eu sei que esse podcast ele vai se tornar público. Eu preciso me lembrar que eu estou falando com pessoas no ambiente público e que a minha postura no ambiente público, ela não tem que ser de esconder quem eu sou, ou de ignorar quem eu sou, ou de anular quem eu sou, mas ela precisa ser tolerante, amorosa, cuidadosa, ela precisa ter a capacidade de entender que a outra pessoa do outro lado pensa diferente. Professor, Então, entende? Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado. Fala. na minha Sim, opinião, ficou muito claro. E a gente chega a um campo que não é um campo mais de ética, é um campo de etiqueta, sabe? É a pequena ética.
qual é a minha etiqueta quando eu não vou a uma festa black tie de Exato. bermuda? E não importa o quão eu seja um militante das bermudas, eu vou conforme pede o ambiente. A outra coisa que me toca muito em relação a essas coisas, porque isso é uma coisa que eu tento levar a sério, porque são campos nos quais eu tenho dificuldade, que é eu tenho que andar conforme aquilo que eu sou. E principalmente qual é a minha luta principal, sabe? E se a minha luta é essa, por que eu não vou andar de modo digno da carreira que eu fui chamado? Eu entendi Entende? perfeitamente. Eu fico bastante tocado com esse tipo de conversa, porque é exatamente onde eu falho. Não acho que eu falho na questão política, né? Eu entendi. Mas principalmente assim, quando mais novo, muito mais. Então eu concordo com tudo que o senhor falou, e aí eu acrescento esse tipo de coisa, que eu acho que a gente tem que andar com. Qual é a batalha que a gente escolheu lutar? O que a gente está lutando, sabe? Por que eu vou me envolver em negócios que vão atrapalhar aquilo que é a minha missão principal, sabe? Como eu ser um lutador, eu sou um lutador de MMA, eu tenho que bater o peso, eu tenho que chegar lá, eu tenho que cumprir a minha tarefa, sabe? Exato. Subir lá e me apresentar, tem que estar apresentável, pelo menos. Eu não posso me envolver com negócios de fast food, porque isso vai atrapalhar por mais que eu tenha liberdade. O próprio Paulo disse isso. Todo soldado que é arregimentado para o serviço de Deus, ele precisa abrir mão das coisas desse mundo, não tem outro jeito. Você precisa disso. Agora, é muito sério que nem pastores que às vezes se esquecem que a igreja também é um ambiente público. Você tem que fazer aquilo que Paulo fez, fazer tudo para com todos. Então, tem assuntos que nós não vamos falar, meus amigos, a gente pode falar de todas as coisas, mas a gente precisa ter sabedoria, palavra temperada com sal, como Paulo escreveu aos Colossenses. A gente precisa ter a sabedoria de falar na hora certa. A Bíblia diz que o sábio, ele conhece o tempo e o modo. O tempo e o modo. Então, a sabedoria está em você usar as coisas no tempo certo e do modo certo. E às vezes, as redes sociais e o ambiente público, você emprega o modo errado. Uhum. E isso é falta de sabedoria. E o cristão, ele tem que ser conhecido pela sua sabedoria. Entende? Ele não vai abrir mão. Se eu estou, por exemplo, diante de um tribunal e uma pessoa faz uma pergunta para mim, essa pergunta tem a ver com a minha fé. Eu não tenho o direito de mentir ou de dar uma resposta furtiva. Eu tenho que dizer a verdade. Agora, se eu estou num ambiente diferente desse, o ambiente público, onde as pessoas estão debatendo ideias, eu preciso ter o que a Bíblia chama de moderação. Porque a nossa moderação ela tem que ser conhecida de todos. Não é Sim. só de um pequeno grupo, mas é de todos. Então, eu preciso ser conhecido pela minha moderação. Com certeza, com certeza. Então, nesse sentido todo, hoje eu vi o senhor fazer uma. Em suma, eu sei que não foi o ponto principal, a gente falou principalmente de ética, né? Um Sim. pouquinho de etiqueta, mas eu vejo que o senhor também o senhor defende a democracia. A democracia como algo bom para o modelo onde a gente vive, né? A democracia dói. O problema da democracia é que ela custa muito caro. Sim. Ela tem um preço muito alto. A democracia, ela vai te dar a liberdade para você ter a sua igreja, ter o seu credo, para você ter a sua vida espiritual, mas ela também vai dar liberdade para o outro, Uhum. entendeu? É complicado, porque nesse ambiente que a gente vive, que é um ambiente democrático, é assim que as coisas funcionam. Entendi. É duro isso? É. Às vezes as pessoas não entendem o que acontece em certos países democráticos, por que eles permitem certas liberdades, né? Mas é porque é um preço. Não Sim. existe, nós não conhecemos hoje um sistema perfeito. Entendi. Agora, se a gente não vivesse numa democracia, como seria? É verdade, é verdade. Mas
É democracia, né? É por isso que tem demo no nome, professor? De demônio também? Deve ser por isso, viu? Mas não, a gente sabe que não é, mas enfim. Que o cão tá solto? Não, eu creio que, meu irmão, infelizmente eu digo isso, as pessoas deveriam, esperava-se, né, os idealistas, quem sonhou com democracia, quem escreveu, eles sempre sonharam que a coisa fosse diferente. Eu acho que os contratualistas, como Rousseau, Hobbes, já perceberam melhor que as coisas não seriam fáceis. E que iam ter regras muito rígidas teriam que ser estabelecidas, porque senão a coisa ia se perder. Então, mas é assim, nós temos uma liberdade no nosso país, a gente pode ter uma igreja onde a gente quiser, Uhum. a gente pode falar nos nossos púlpitos o que a gente quiser, claro, não sendo nada que quebre a lei, existe uma lei também, né? E você não pode quebrar a lei, exceto se essa lei de alguma forma se tornar tirana, já falamos sobre isso no começo. Mas sendo uma lei estabelecida pelo Estado, uma lei justa, você não pode quebrar. Então, mas nós temos essa liberdade. Só que isso também tem um preço. Outras religiões também vão ter sua liberdade. Outros povos com outras etnias também estarão aqui cultuando seus deuses. Não dá para você pensar de forma diferente, porque senão a gente perde a ideia. Seria uma democracia cristã, que era o que alguns partidos tentaram fazer, né? Uhum. Nós tínhamos partidos que se chamavam democratas cristãos. Mas será que é o melhor caminho se estabelecer uma democracia cristã? Será que é possível? Será que é isso que Deus quer? Será que o nosso reino é desse mundo? Professor, E se envolver, entende? Uhum. essas são perguntas. Essas são perguntas, na verdade, dolorosas, né? Elas não são só perguntas difíceis. Elas doem porque elas definem muito qual rumo a gente vai decidir tomar. Exato. E eu acho que elas são bastante dolorosas. Professor, eu quero muito continuar essa conversa, mas eu sei que o senhor avisou para a gente que o senhor teria um tempo Pode limitado. minutinhos para a gente terminar o assunto. Ah, Sabe? então você pode mais uns minutinhos, o senhor se prepare, porque vai mais alguns bons minutinhos aí. Não, Mas eu quero fazer mais perguntas com certeza nisso. Ah, e essa é uma pergunta que ela está dentro do assunto, mas ela não é exatamente, não é direto, mas ela está dentro do assunto. Porque como que a gente se envolve hoje com esse sistema que a gente tem, esse tipo de sistema eleitoral, e eu não falo das regras eleitorais, eu não estou falando das urnas eletrônicas, eu não estou falando de nada disso. Mas com o tipo de jogo eleitoral que a gente tem, onde o cristão tem que se vender como uma solução. político, é. É Como que a gente consegue se meter nisso, a gente professor? precisa fazer isso, a gente precisa se envolver. Nós temos assuntos muito polêmicos que estão sendo discutidos em nossa nação. Então, você tem lá aborto, você tem eutanásia, você tem uma série de assuntos que estão sendo discutidos. Quando você tem um representante cristão lá, ele consegue, de alguma maneira, ajudar as pessoas a ver as coisas de forma diferente. Uma das boas coisas que a democracia tem também é que ela ainda nos permite falar, tá? É lógico, você não pode falar certas coisas que, como eu já disse, a própria lei já condenou, mas ela ainda permite que você fale algumas coisas que são justas, corretas, e você será ouvido, contanto que você fale da maneira correta, né? Então, nós precisamos nos envolver, a gente precisa mudar o jogo político fazendo parte. A gente precisa, não fazendo parte do jogo, mas se envolvendo com a política. Nós precisamos de pessoas no MEC, nós precisamos de pessoas que tomam decisões. Uhum. Para que quando as decisões forem levadas à discussão, o cristão acrescente. Você não precisa chegar numa discussão de um tema polêmico como aborto e falar assim: olha, a minha religião não permite isso. É óbvio. Mas você pode acrescentar dados científicos, você pode acrescentar dados sociais, psicológicos, muito bem elaborados, com honestidade e sinceridade, dizendo: olha, vocês já viram desse lado?
Vocês já enxergaram dessa forma? A maior vantagem que o ímpio tem é fazer com que essa discussão seja anulada, porque ela faz parte do debate religioso. Uhum. Se ele conseguir construir a ideia de que ele está debatendo algo científico e nós apresentando uma verdade religiosa, ele ganhou. Ele ganhou. Tá. Agora, disso, tudo bem, eu concordo. Eu concordo com o que o senhor falou. Eu concordo, eu acredito que eu concordo com tudo. Mas tem um ponto que para mim, e eu tô guardando essa pergunta desde do início, e eu pensei que não ia ter oportunidade de fazer, mas como a gente tem mais um tempinho, eu quero fazer essa pergunta. Eu vou até agradecer o Lucas por deixar aqui eu aproveitar essa parte para poder fazer a pergunta. Mas o senhor não acha que, em parte, nós, os evangélicos, porque no fim das contas nós somos evangélicos, o que a gente fala? Nós reformados, nós somos protestantes, reformados, mas a gente está tudo no mesmo bolo, no fim das contas. A gente acaba... muitas das pautas são as mesmas, é basicamente a base ali da coisa, né? É o mesmo. Mas eu não acho que em muito a gente tem lutado, em muito, não falo em tudo, mas em muito a gente escolheu as lutas erradas. Por exemplo, eu acho que a gente tá muito preocupado, por exemplo. Eu entendo que a gente tem que estar preocupado com corrupção. A gente tem que estar preocupado com corrupção. A gente tem que estar lutando contra a corrupção. Faz muito parte, inclusive, da educação que a igreja dá para a sua membresia e a forma como a gente vai e ensina as pessoas, a forma como a gente promove a educação, não só dentro das igrejas, mas as escolas que as igrejas abrem, tudo isso a gente combate. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Mas, por exemplo, há muito a gente elegeu, e isso parece que a gente está saindo do tema agora, mas não está. Parece que a gente muito elegeu alguns grupos como os nossos grupos inimigos. E a gente, por exemplo, elegeu os homossexuais como os grupos que a gente vai combater. A gente não pode aceitar casamento homossexual. Eu não acredito num termo bíblico, eu não acredito, obviamente, nesse termo casamento homossexual ou casamento homoafetivo. Eu sei que existe a união e, em certo sentido, a gente tem que respeitar as pessoas que fazem o que elas querem da vida delas. Nós não concordamos e continuamos a pregar a mensagem do Evangelho, sabendo que no país, na sociedade que a gente vive, as pessoas têm liberdade para tomar os rumos que elas quiserem, em muito. Mas nós elegemos essas pautas. A gente tem que lutar contra isso, a gente tem que lutar contra aquilo, a gente tem que se indignar contra o beijo gay que saiu na novela da Globo. Só que tem algumas pautas, por exemplo, que eu não vejo a gente lutando tanto aqui no Brasil e que elas me incomodam muito mais. Eu acho que elas deveriam ser um problema maior para a igreja. Por exemplo, uh, eu vou começar por algo considerado mais escancaradamente que não é cristão, né? Por exemplo, nós temos um número enorme de pessoas homossexuais que elas, principalmente homens, que são travestis, eles vão para as ruas, esses homens, ou então transexuais, eles fazem algumas mudanças, algumas modificações nos seus corpos, e por causa disso há um preconceito terrível. Muitos deles já vêm de uma realidade de abusos, isso é verdade, isso é um fato, mas a gente coloca essas pessoas numa esquina de ignorância da nossa parte, onde a gente parece que não vê que muitos deles estão sendo mortos nas ruas, muitos deles morrem de overdose, muitas dessas pessoas estão ali em situação de rua, inclusive, e a gente não tá lá se preocupando com eles, sabe? Muitos deles cometem suicídio. Há algum tempo atrás eu vi algumas estatísticas, por exemplo, de fora do Brasil, de que transexuais, pessoas que faziam a dita cirurgia de redesignação sexual, né, ou redesignação de gênero, quando elas faziam a cirurgia, tinha 41% de taxa de suicídio depois de alguns anos. É uma taxa elevadíssima. A gente não tem trabalho para socorrer essas pessoas muitas vezes. Aí a gente já passa para um outro caso,
que é mais ainda, tipo, o que eu acho que a gente deveria ainda se preocupar mais, que eu vejo que tem tido, é crescente, e eu sei que é uma luta da igreja desde, no mínimo, os puritanos, que é a violência contra a mulher. Sabe, a gente vê violência contra a mulher dentro da igreja, sabe? A gente, dentro da igreja, eu falo, entre os membros da igreja é muito comum. A gente vê mulheres que, muitas vezes, e isso eu vi várias vezes na minha vida, o homem anda bem arrumadinho e a mulher anda maltrapilha, muito mal cuidada. E essa mulher, ela sofre abusos psicológicos, abusos emocionais, muitas vezes abusos físicos dentro de casa. E parece que a gente não se levanta tanto contra isso, não há uma vigilância contra isso tão grande. Isso é um pecado que afeta a igreja muito mais, afeta a família muito mais, a que a gente chama de família tradicional afeta muito mais, afeta os filhos. Filho cresce todo quebrado, todo estragado, a cabeça está toda destruída, porque ele vê a mãe apanhada dentro de casa. Esse cara cresce com alguém que é um homem violento dentro, muitas vezes a gente deixa, o cara trata mal a mulher e a igreja não se levanta como instituição muitas vezes contra isso. E por fim, quando eu vejo, por exemplo, a questão do casamento homoafetivo, a união homoafetiva, e eu entendo por que nós nos levantamos contra isso. Mas, por exemplo, eu vejo que tem um problema muito maior contra a família, que afeta a família de maneira muito mais profunda, que é o divórcio e o adultério. E a igreja até fala de divórcio e adultério, mas não fez disso o seu último inimigo social, sabe? E a Sabe que gente... tem batido recorde, né? O Desculpa. número de divórcio no Brasil, não? Só esse adendo. Tem Pois batido é. recorde o número de Tem divórcios batido no Brasil. recorde. E quem é que sofre com isso? Sofrem muitos filhos, os filhos crescem de maneira torta também, fica meio bagunçado, sabe? A maioria das vezes, quem é que mais sofre com isso? É a mulher, ela é normalmente o lado que mais sofre, é o lado mais frágil, é o lado que fica com os filhos. Ela está toda quebrada emocionalmente, ainda tem que cuidar dos filhos, e pelo menos ela tem os filhos ainda, sabe? A família. Não, Muito você mais. falou tudo. Eu não tenho nada para responder, porque você falou tudo. Nós elegemos algumas coisas que são super pecados e nos esquecemos das outras, tá? É lógico que nós temos que tomar muito cuidado, porque realmente, se a gente deixar essa sociedade fazer o que ela quer, vai virar o caos completo, tá? E é nessa hora que a participação política ela é importante, que nem algumas coisas são direitos da sociedade, que nem você falou, a pessoa faz da vida dela o que ela quiser, ela pode até escolher esse tipo de relacionamento, pode, tá? É até o preço de uma democracia. Eu posso até não concordar e não concordo, mas é um preço muito alto. Qual que seriam as barreiras? As barreiras muito claras para nós é da igreja continuar exortando, dizendo não está equivocado, isso não está correto, os benefícios não são adequados. Esse é o nosso papel. A gente não é impedido de fazer isso. Mas você tem razão, às vezes a gente acaba escolhendo algumas coisas e deixando outras de lado. Tá? É um perigo que nós corremos de aceitar uma forma de moralismo que faz com que a nossa consciência fique tranquila. Às vezes o brasileiro diz o seguinte, né? Eu não fumo, não bebo, não roubo, vou para o céu. Então, algumas coisas eu não faço, então tá tudo bem com a minha família. E às vezes não. Às vezes eu não faço coisas que são que foram elencadas aí como super pecaminosas, mas eu faço coisas em casa tal que podem ferir e machucar e que eu preciso corrigir da mesma forma que os outros também precisam corrigir os seus erros. Eu acho, meu irmão, que essa discussão que você trouxe aí para nós, ela elucida bastante qual é o papel da igreja de construir valores, valores que são essenciais a longo prazo, que se sustentam, e valores que a sociedade vai compreender quando respeitar também mais a igreja. Eu acho que isso também é importante, né? A igreja ser vista como um lugar sério. Já tá bom por hoje? Para mim, assim, é bom ouvir o senhor. É óbvio que não é suficiente para a gente sempre quer um pouco mais, né? Tem tanta coisa para Tá bom já. Eu tô precisando. perguntar, mas tá, realmente está Thiago tem tarde. que liberar o professor que ele vai dar aula. Professor, professor, Libera aí. muito obrigado, de verdade. Mais uma vez, eu estou muito feliz com essa conversa. Eu acho que ficou assunto para mais conversas ainda. Espero que a gente possa repetir isso.
Se Deus quiser. E as minhas palavras são aqui que o Senhor Deus lhe abençoe, continue lhe usando, lhe mantenha firme na fé, e que o Senhor continue fazendo o bom trabalho que faz aí, tá bom? Muito obrigado. E eu vou continuar, de qualquer forma, continuar mandando mensagem, ligando para o Senhor sempre Agora, que eu precisar. essas últimas colocações que nós levantamos aí e tal, que envolve homoafetividade e essas coisas, elas exigem um debate mais extenso. Não dá para a gente, numa frase, numa palavra, discutir a profundidade disso. São elementos do coração, são elementos muito profundos que a gente precisa estudar com maior cuidado. E eu acho que a Bíblia nos dá esse dever de olhar com mais cuidado, de compreender com mais cuidado, de tentar entender qual que é de fato a raiz desses problemas todos que você levantou aí, sabe? Uhum. Mas foi muito bom. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Book e Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Espero que quem ouvir a gente aqui possa, de alguma maneira, a gente não é lacrador, estamos fechando o assunto, só a Bíblia pode fazer isso, a gente não. Mas eu espero que quem puder ouvir a gente aqui, que pense nos assuntos, reflita, discuta, né? E construa a sua visão de mundo coerente, bíblica, né? Eu espero que de alguma forma a gente possa contribuir para que a pessoa tenha uma percepção, né? Sim. A mais aguçada. Certinho. Professor, muito obrigado. Nas considerações finais, só rapidamente, dentro do que vocês acabaram de falar, a sensação que eu tenho em relação a essas lutas que são escolhidas, às vezes equivocadas, é que algumas bandeiras importantes, como, por exemplo, essa violência que o Thiago falou, essa questão, inclusive, de racismo, que também é um problema que existe, às vezes a sensação que eu tenho é que, pelo lado dito progressista levantar tanto, o povo evangélico acaba tendo aquela tendência a deixar meio de lado e acaba gastando muita energia com outras coisas nessa briga que a gente tem vivido aí nas redes sociais. Só para colocar isso aí, uma sensação que eu tenho. Mas, professor, muito obrigado. Disponha. Com a sua disponibilidade, foi muito enriquecedor para a gente. Prazer muito grande conhecer você. Deus abençoe seu trabalho, seu ministério, sua família, e espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar e outras conversas relevantes e enriquecedoras como essa que a gente teve, beleza? Então, estamos chegando ao final do nosso episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. Você que chegou até aqui com a gente agradece a sua companhia. Muito obrigado. Continue com a gente. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, segue lá. Também estamos disponíveis nas plataformas digitais. E vai ser um prazer muito grande ter você nessa caminhada com a gente. Um grande abraço a todos. Thiago, tchau, tchau, boa noite e Falou, até Buquinho. mais, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.